Bom, gente, então hoje a gente vai retomar o nosso estudo do texto do Django Controu, Criação e Completude. E como eu havia comentado com vocês, a nossa ideia é fazer uma leitura pausada, sem pressa, detalhada do texto raiz, né? E antes disso, a gente está usando, como a gente está usando esse livro aqui como referência, a gente está fazendo toda a tradução desse livro. Para começar ou para introduzir, digamos assim, esse texto do Django Control, a gente vai usar a introdução, o prefácio e a introdução da Sarah Harding, que é a tradutora desse livro, que é lama, que é professora do Instituto Naropa, lá em Boulder, no Colorado. Foi uma das primeiras pessoas a fazer o retiro de 3 anos no Ocidente, junto com outros grandes tradutores, o Ngawan Zampo, o Richard Barun. Então é uma pessoa, o Lama Trillet conheceu a Sarah Harding, tem um profundo respeito por ela. Ela, inclusive, tem acompanhado os ensinamentos do Rinpoche, né, do atual Kalu Rinpoche, e foi aluna do presidente Kalu Rinpoche. Então, a gente se sente bem à vontade de fazer o uso do texto dela, que é uma introdução simples, não tem grandes novidades que eu acredito a grande maioria de vocês já tenha conhecimento das informações que ela vai trazer, mas eu acho que é importante, para a contextualização desse texto, trazer esse percurso que a Sarah Harding traz até a gente chegar propriamente no detalhamento sobre o que é, sobre o que traz esse texto, né, e o que de fato os ensinamentos se referem quando falam da fase, digamos, de criação em completude e tal, que é algo muito particular do budismo tibetano, né? Então, eu vou, como a gente fez na semana passada, eu vou continuar aqui a leitura do texto e onde for interessante a gente parar, a gente para, traz algumas informações complementares e também deixa à disposição para vocês comentarem, tirarem dúvidas e daí por diante. A gente pode fazer esse estudo de uma maneira bem dinâmica, não precisa ser tão discursiva e um monólogo como normalmente os ensinamentos costumam ser. A ideia é um pouco ir conduzindo. Vocês vão ver aqui o que a Sarah Harding diz. Essa foi um pouco a ideia do Django Control quando deu quando escreveu esse texto, né? Lama, tá travando um pouquinho, viu? Vocês estão me ouvindo? Agora voltou, Lama. Tinha travado um Beleza. pouco. Não, eu vi aqui, foi a minha internet que estava instável, acho que agora ela estabilizou. Então vamos lá, gente. O início da introdução, né, do texto da Sarah Harding, ela vai dizer o seguinte: o texto tibetano traduzido aqui é uma exposição concisa, porém minuciosa, de aspectos essenciais da prática de meditação do budismo tibetano. De autoria de Django Control Lodro Tayé, nascido em 1813, né, até 1899, uma das mentes mais brilhantes da tradição. O título tibetano do texto, ela traz aqui, é Lamsup Ki Ganza La Dampo Pala Pampa e Kiedzo Ki Ngadu, os pontos essenciais da criação e completude que beneficiarão o iniciante que entrou no caminho. Esse é o nome do texto. Portanto, ele não é um texto de prática em si, ele não é um texto da prática de uma divindade, daí por diante, digamos. Ele é um manual que vai detalhar ou esmiuçar um pouco mais qual é o propósito, qual é o sentido de todas as práticas de divindades do budismo tibetano, mas não só essas. A gente fica imaginando que prática de criação e completude tem a ver só quando eu faço uma visualização. Na ideia
na essência, a ideia de criação e completude permeia todo tipo de prática do budismo tibetano. A gente vai ver isso mais em detalhe. Para os tibetanos, é conhecido simplesmente como Kye-zo Nedu. Kye, que é criação, né? Zo, que é perfeição ou completude. Nedu são os pontos essenciais, né? Se refere a 2 estágios de meditação relacionados à prática de visualização de divindade, uma técnica de meditação pela qual o budismo tibetano é amplamente conhecido. O texto não consiste numa meditação específica em si, mas sim na descrição do significado e do efeito de tal prática, e, ao mesmo tempo, da visão essencial do budismo sobre a natureza da mente e da realidade. É aqui que a gente quer chegar na prática de criação e completude, né? No reconhecimento da natureza da mente e na profunda compreensão da realidade tal como ela é. Descreve com clareza magistral a visão profunda e o vasto método no contexto dos quais a prática de meditação deve ocorrer. Jamgon Kongtrul concebeu esse texto como um guia à prática de meditação, aquilo que eu estava dizendo para vocês. É escrito inteiramente em versos, no estilo dos cantos de realização e demais formas de literatura espiritual inspiradora do Tibete, de acordo com uma tradição bastante similar da Índia Antiga. Não é um tratado acadêmico ou uma análise aprofundada. Jamgon Kongtrul, um erudito magistral, estava acima de tudo interessado na aplicação real dos ensinamentos sobre a meditação. Portanto, tem esse caráter didático, né, o texto. Apesar dele ser escrito em versos e daí por diante, ele não tem uma forma que acaba, pela plástica e daí por diante, afastando o leitor do praticante, né, do conteúdo fundamental. Pelo contrário, ele é um manual de prática, assim, e ele vale para todo tipo de prática que a gente for praticar no budismo tibetano. Sua intenção nesse texto era expressar somente o necessário para a prática efetiva. A intenção ao traduzi-lo e publicá-lo é a mesma, de simplesmente torná-lo disponível para pessoas interessadas na prática budista. Ainda que cada verso justifique um volume de comentários, isso pode acabar por resultar no obscurecimento dos pontos essenciais. Então, o que é oferecido aqui é o mínimo de comentários, o suficiente para prover algum contexto. Então, esse livro aqui, que a gente vai usar, como a gente já falou, os comentários do Trango Rinpoche, em alguns momentos, né? Os comentários do Trango Rinpoche nesse livro, eles não são linha por linha, eles vão pegar grandes temas, digamos, do texto. Da mesma forma foi o que o Kalu Rinpoche fez nos ensinamentos que ele deu ano passado. A gente fazia a leitura, né? Ou ele estava fazendo a leitura do texto raiz, ele fazia a leitura do texto tibetano, mas se vocês se lembram, quem acompanhou os ensinamentos, ele não estava indo linha por linha, ele lia grandes textos do texto em tibetano, e aí parava e pegava, bom, eu quero falar um pouco sobre esse tema, aquele tema, e daí por diante. Ele não entrou no detalhamento. O que a gente quer fazer agora, nesse percurso de ensinamentos, é entrar. A gente vai linha por linha. E mais vai usar, né? Como eu falei para vocês, a gente vai usar, esse material está disponível, tanto os vídeos, né, do Rinpoche, então, onde ele parou para detalhar algum ponto, a gente vai, de novo, detalhar. Eu vou fazer referências aos ensinamentos que o Rinpoche deu. E da mesma forma, como quando o Trango Rinpoche detalha alguma coisa, e a gente está traduzindo esse livro, a gente vai disponibilizar para eles na medida em que a gente for avançando no estudo, a gente também vai aproveitar os comentários dele. Mas, para além disso, coisas que eles não detalharam, a ideia é a gente ir no detalhe, é pegar o tibetano, ver o que significa essa palavra, detalhar um pouco mais, porque a gente tem uma oportunidade de ouro agora de fazer isso depois de ter recebido os ensinamentos do Rinpoche, né? Bom, então ela coloca esse contexto, e aí vai então fazer um percurso um pouco histórico, didático, metodológico dos ensinamentos do budismo. Então ela vai fazer um capítulo agora curto, chamando Budismo. Os ensinamentos budistas tiveram origem na Índia no 6º século a.C., com Gautama,
ou Buda Shakyamuni, o príncipe que renunciou ao seu reino na sua busca pela sabedoria. Quem se lembra da história do príncipe Siddhartha, né, vai se recordar que ele vivia numa condição absolutamente favorável, confortável, e mesmo assim experimentava aquilo que todos nós conhecemos como um certo fundinho de insatisfatoriedade, né? Por mais que eu tenha tudo aquilo que eu possa referir como sendo conforto, prazer, saúde, afeto e daí por diante, há sempre uma condição de insatisfatoriedade inerente à nossa existência. Quem se lembra, né, quando a gente fala dos seis reinos de existência, reinos infernais, espíritos famintos, animais, humanos, semideuses e deuses, vai se lembrar que causa de renascimento como humano é o desejo. E o desejo pressupõe uma certa insatisfatoriedade. Se eu vivo uma condição de plenitude, de satisfação, de contentamento pleno, o desejo não se impõe como uma condição de existência. Mas não é essa a tônica da nossa realidade. Invariavelmente, o ser humano busca alcançar, ter algo que não tem, busca evitar algo que acontece na sua vida, mas que ele não gosta, se depara com situações que, no seu modo de ver, é desagradável e daí por diante. E isso também era a realidade do príncipe Siddhartha. Como a gente já falou várias vezes, o príncipe Siddhartha passa a ser chamado de Buda, Buda Shakyamuni, né, o rei, o guerreiro dos Shakyas, né? Shakyamuni significa, e Buda, ou Sangye em tibetano, né? Sangue significa purificado, Gye desabrochado. Quando ele alcança, eu já vi algumas vezes, eu acho pertinente isso, eu costumo dizer, quando ele alcança um estado de consciência livre de erro, ou seja, ele passa a compreender a realidade tal como ela é. E eu já vi, me chamou a atenção, eu acho que tem razão, eu já vi em alguns ensinamentos do Mingyur Rinpoche, da Sangha Tergara e tal, eles têm o cuidado de dizer, Buda não é um estado de consciência, porque quando você fala em estado de consciência, isso pressupõe que é algo que pode mudar em algum momento. E não é, né? Assim, é uma condição de lucidez, digamos assim, capaz de conhecer a realidade tal como ela é, livre de engano. Isso é que é Buda. O Buda o príncipe Siddhartha era um ser humano como nós, que nasceu numa condição favorável e daí por diante, mas alcançou essa compreensão última da realidade. E a partir daí ele passa a ser chamado de Buda, de iluminado, né? De Jiangchu também é outra palavra, Sugata, e daí por diante. Então, são várias palavras para descrever a condição lúcida, né? De plena lucidez, alcançada pelo príncipe Siddhartha, e aí, portanto, ele passa a ensinar isso que ele alcançou depois por seus 45 anos seguintes. Então ele vai dizer que o budismo, a Sarah vai dizer que o budismo começa, né, é inaugurado a partir dos ensinamentos do príncipe Siddhartha, o Buda Shakyamuni. Naquela época, já havia na Índia uma forte tradição de práticas contemplativas, ou seja, o Buda Shakyamuni, o príncipe Siddhartha, ele não estava inaugurando um caminho contemplativo para alcançar um estado livre de sofrimento. Isso já era uma busca de uma série de mestres, de tradições daquela época. Já havia um contexto hinduísta, já havia os buscadores jainistas e daí por diante. O príncipe Siddhartha, ele é mais naquele contexto da Índia, a buscar uma resposta para a realidade de sofrimento do ciclo de renascimentos. Mas esses novos ensinamentos do Buda, diz a Sarah, eram poucos usuais, não somente em seu conteúdo, mas também pelo fato de transcenderem fronteiras sociais e religiosas em seu poder de atração. Isso é um elemento importante
da tradição budista, né, desde o início, em virtude da forma como o príncipe Siddhartha, o Buda Shakyamuni, a gente já pode se referir, né, no momento em que ele alcança a iluminação, ele se torna, então, Buda, o iluminado, a forma como ele ensinava para as pessoas da sua época, né? O Buda Shakyamuni ensinava, tinha alunos, né, estudantes que eram mulheres, para começar, né? Só para começar, mulheres, mas não só mulheres, prostitutas. Ele ensinava para assassinos, né? Angulimala, por exemplo, eram os principais membros da Sangha do Buda. Ele tinha um colar de 99 dedos, né? De pessoas que ele tinha assassinado. E quando ele quer juntar o centésimo, ele está correndo atrás da pessoa que ele vai querer assassinar, e na verdade essa pessoa começa a correr mais e não consegue alcançar. Quando ele vê, era o Buda, e ele não ia conseguir jamais, né, alcançá-lo, e daí por diante. E ele aí passa a seguir os ensinamentos do Buda e se torna um dos seus principais discípulos. Veja, num contexto de castas do hinduísmo e daí por diante, imaginar que uma pessoa completamente, que um assassino, que uma prostituta, que um barbeiro, né? O Pali era um barbeiro, e o Pali passa a ser o detentor da ética budista, né? Do Tripitaka. O Pali tem... O Buda faz questão que a sua família, por exemplo, preste a reverência ao Pali no momento em que ele vai dar os ensinamentos daí por diante, e ele era um barbeiro. Então, o Buda subverte um pouco a ordem na forma dele dar os ensinamentos, faz isso de forma absolutamente aberta e espontânea, e isso chama atenção. Isso não era o contexto de uma tradição religiosa, digamos, hegemônica ou preponderante no contexto da Índia daquela época. Ofereciam a todos de forma igual a possibilidade de alcançar a liberação através da dedicação pessoal. Durante os 49 anos em que o Buda Shakyamuni viajou pela Índia, transmitindo seu profundo conhecimento, aspectos muito diferentes de seu conhecimento foram apresentados de muitas formas diferentes para uma grande variedade de pessoas. E isso é importante registrar, porque ela vai trazer aqui o que a gente chama dos 3 giros da roda do Dharma, né? São formas diferentes que o Buda ensinou, dependendo do seu público e da capacidade de compreensão, do seu amadurecimento kármico e tal, para poder seguir um caminho voltado à liberação do sofrimento. Então, o Buda ensinou de diferentes formas, para diferentes públicos, e daí por diante. Esse talento especial para apresentar a verdade, o Dharma, né? A palavra em tibetano é Cho. Cho pode significar Dharma, ou a verdade, né? A gente faz essa vinculação direta como sendo o Dharma, os ensinamentos. Mas é importante, às vezes vocês podem ver a palavra Dharma sendo usada no contexto hinduísta, por exemplo, no contexto das leis, né? Por exemplo, que o imperador Ashoka, não sei quem já foi para a Índia, já deve ter ouvido falar dos pilares de Ashoka, né? Lá ele tem escrito todas as regras, digamos, a Constituição, as leis e daí por diante para o império, digamos, indiano. Aquilo também é, de certa forma, o Dharma, né? A roda que está na bandeira indiana é a roda do Dharma. Não significa necessariamente aquela roda especificamente, porque o Ashoka era um imperador budista, né? Ele se converte ao budismo, tal. Aquela roda parece muito familiar para nós budistas, como sendo essa é a roda do Dharma, né? Dharma, Cho em tibetano significa verdade. Então a gente costuma falar no Buda Dharma, porque você pode ter, em outras tradições, elas também entendendo que a essência da sua tradição também é a verdade, né? Então, a gente, quando vai falar em Dharma, em geral,
para não causar esse tipo de confusão, como sendo uma verdade hegemônica, única e daí por diante, a gente se refere como sendo o Buda Dharma, quando a gente está falando dos ensinamentos do Senhor Buda, né? Talvez seja o mais adequado, porque essa é uma palavra que pode ser usada, se não me engano, ela é sânscrita, né? Em diferentes contextos, de diferentes tradições. Mas ele fala, esse talento especial para apresentar a verdade de uma forma que seja mais prática e apropriada para cada público em particular é chamado de meios hábeis, né? No budismo são os meios hábeis. Isso é representado de forma simbólica no relato sobre uma das qualidades especiais da fala do Buda, de que ele poderia discursar para um grupo de pessoas que falavam idiomas diferentes e cada um ouviria em seu próprio idioma. Isso do ponto de vista da língua, mas como a gente vai ver agora, né, do ponto de vista do conteúdo, da essência do ensinamento, ele também ensinou de formas diferentes. Quando a gente pega o ensinamento das 4 nobres verdades, que a gente vai ver aqui, e o ensinamento da Prajnaparamita, alguém pode falar, mas esses ensinamentos são completamente contraditórios, né? O Buda vai dizer, né, no primeiro giro da roda do Dharma, o ciclo de renascimento é sofrimento, né? Ou é insatisfatório, ou o samsara é sofrimento. E a causa do sofrimento é a ignorância. Quando a gente vai ler a Prajnaparamita, que é um ensinamento que o Buda vai dar depois, ele vai dizer que não há sofrimento, que não há ignorância, daí por diante. Como pode, né? Mas é que ele tá tocando em aspectos diferentes da realidade. E um pouco ela vai falar aqui, quando ela vai explicar os 3 giros da roda do Dharma. Então, no primeiro momento, ela traz aqui uma referência, né, ao surgimento do budismo, para a gente fazer esse percurso até chegar no budismo tibetano e entender as particularidades dele. Ela vai falar inicialmente do Buda histórico, né, do momento em que ele alcança a iluminação e passa a ensinar para um público distinto, de uma forma diferente, daí por diante. E ela vai entrar um pouquinho aqui no conteúdo dos ensinamentos que o Buda ensinou. Então ela vai dizer, primeiro giro, né? A grande variedade de ensinamentos budistas que surgiram na Índia ao longo do milênio seguinte foi classificada no contexto dos 3 giros da roda do Dharma. Isso é importante para a gente contextualizar onde está a particularidade, né, dos ensinamentos de criação e completude. É dito que todos se originaram com o Buda Shakyamuni, em diferentes fases dos seus ensinamentos, em lugares diferentes, se dirigindo a públicos diferentes, às vezes de forma simultânea para públicos diferentes. Na primeira fase, foram enfatizadas as 4 nobres verdades: a verdade do sofrimento, sua causa, sua cessação e o caminho para a sua cessação. Então, esse é o primeiro ensinamento que o Buda dá. O primeiro giro da roda do Dharma, ele vai ensinar as 4 nobres verdades para aqueles, digamos, ascetas, aqueles praticantes que, durante um período, né, da fase de recolhimento do Buda, chegaram a praticar com ele, né? E aí, num determinado momento, imagino que todos vocês devam se lembrar, a prática que eles faziam era uma prática de plena ascese, né? E eles não comiam nada e daí por diante. O Buda chegou a um estado de, digamos, de desnutrição e daí por diante, de quase morte. E ele percebeu que ele ia morrer e ele não ia alcançar o resultado final que ele buscava alcançar. Então, naquele momento, ele decide aceitar né, assim, a oferta de uma camponesa, da Sujata, de uma tigela de leite, e ele bebe porque ele tem a história conta que ele se depara, né, olhando para um barco que passava no rio à frente dele, uma conversa entre 2 pessoas falando sobre como afinar um instrumento musical, e a pessoa dizia, olha, você não pode nem esticar muito a corda, nem deixá-la muito frouxa para o som sair perfeito. Portanto, é importante encontrar a justa medida, né? Isso é a essência da ideia do caminho do meio dos ensinamentos do Sr. Buda. Então, ele tem esse insight nesse momento, ele viu que ele estava quase morrendo, ele falou, não, aqui eu vou morrer, eu estou esticando demais essa corda, ele aceita esse leite. Os colegas ascetas falaram, esse aqui já não é mais dos nossos, porque ele cedeu e daí por diante. E aí eles se afastam do príncipe Siddhartha, né? Do Siddhartha na época,
deixam ele e ele vai seguir o caminho dele sozinho, de prática, até ir para Bodh Gaya, ficar 49 dias debaixo da árvore Bodhi, alcançar o estado de plena iluminação, e aí quando ele se levanta, ele passa um tempo refletindo se alguém teria condição de compreender a magnitude do que ele havia alcançado. É dito que Brahma, né, vem à presença dele e diz: existem pessoas assim que estão aptas a receber os ensinamentos, isso que você alcançou. E ele então decide ensinar, ele vai girar a roda do Dharma, do Buda Dharma, né? Ele vai começar a dar os ensinamentos. O primeiro ensinamento que ele dá, é o primeiro giro da roda do Dharma, portanto, é o das 4 nobres verdades, né? O ciclo de renascimentos é insatisfatório, ou o samsara é sofrimento. A causa do sofrimento é a ignorância. E aqui tem uma coisa importante na distinção do primeiro giro da roda do Dharma para o segundo e para o terceiro. O conceito de ignorância no primeiro giro da roda do Dharma ele está mais relacionado à questão da existência do eu. A gente vai ver aqui, ela vai falar um pouco sobre isso. Isso já muda um pouco em relação ao segundo giro da roda do Dharma, e essas particularidades é que vão dando um pouco essas tonalidades dos ensinamentos do Sr. Buda. Então ela vai dizer aqui, na primeira fase foram enfatizadas as 4 nobres verdades, né? A verdade do sofrimento, a sua causa, que é a ignorância, né? A possibilidade de cessação, é possível sair desse ciclo de renascimentos, e o caminho para essa cessação. Porque quando o Buda, o príncipe Siddhartha, sai do palácio, ele sai sob a perspectiva de que o ciclo de renascimentos é sofrimento e não há como escapar disso. Quando ele se depara com as experiências de sofrimento da doença, do envelhecimento e da morte, né, que são os encontros que ele tem quando ele deixa o palácio, a referência que ele tem é de que não há como escapar desse sofrimento inevitável da nossa experiência da realidade dessa vida ou de outras vidas e daí por diante. E aí ele sai desafiado a encontrar uma resposta para isso. Será que é possível transcender essa lógica de sofrimento? A terceira nobre verdade vai dizer: sim, é possível. Não há um aprisionamento infindável. É possível transcender a lógica de sofrimento. Isso é o estado de Buda. Esse digamos, estado de consciência livre de sofrimento. E aí ele ensina um caminho para isso. E ele passa a ensinar, então, os ensinamentos do primeiro giro da roda do Dharma. Uma vez que as 2 primeiras descrevem a realidade da nossa experiência de vida, a existência cíclica, samsara, e as 2 últimas abrangem todos os modos de transcendê-la, nirvana, não há nada que não esteja incluído nessa simples classificação. Então está tudo contido nesse primeiro giro da roda do Dharma. Entre os importantes conceitos revelados ao longo dessa fase, estava a explicação relativa à natureza totalmente dependente e interrelacionada de todos os fenômenos. É dito que essa é a visão pura que o Buda experimentou durante a noite em que alcançou o despertar. Veja, então isso está diretamente relacionado aos ensinamentos do primeiro giro da roda do Dharma, ou os ensinamentos Hinayana ou Theravada e daí por diante. Essa visão, essa percepção de interdependência entre todos os fenômenos. Né? E particularmente no que concerne aos próprios padrões emocionais e conceituais. Então, o ciclo de sofrimento pode ser rompido. Uma análise aprofundada do processo de sofrimento também revela que no seu cerne está a noção de um self, que existe de forma independente e intrínseca. Então, veja, a experiência de realidade que a gente conhece parte de um pressuposto de que há um sujeito que conhece essa realidade. Ao invés de se relacionar com a realidade a partir da perspectiva de que o que se manifesta são fenômenos compostos, absolutamente transitórios, né? Digamos, construídos a partir de uma lógica causal, fundamentalmente, mas independentemente da noção de um sujeito que percebe essas experiências, mas única e exclusivamente como mais um fenômeno composto se manifestando a partir de uma lógica de causalidade, ou seja, esse eu que a gente imagina que está aqui
Na verdade, ele é um fenômeno composto. Né? Causas e condições produziram esse corpo e essa faculdade sensorial de conhecer essa realidade, mas não há, de fato, um self. Então, a meditação e os ensinamentos do primeiro giro da roda do Dharma estão fundamentalmente relacionados à perspectiva de transcendência da noção de um eu, anatma. Esse é um conceito fundamental do budismo originário, do budismo Hinayana, do budismo Theravada. É a prática que visa alcançar a transcendência de um eu, de que há um sujeito que conhece essa realidade aparentemente externa, né? Considera que estas... ela vai dizer, uma análise aprofundada do processo de sofrimento também revela que no seu cerne está a noção de um self, que existe de forma independente e intrínseca. Né? Se você for olhar a perspectiva assim, psicanalítica, por exemplo, da psicologia, daí por diante, o que vai se dizer é que esse sujeito, esse eu, ele só se constitui na relação com o outro, né? Ou em relação com algo, digamos assim, na perspectiva budista. Portanto, essa ideia de um eu, ela é relacional. Portanto, se ela é relacional, ela pressupõe essa interdependência. Não há, portanto, uma existência inerente em si. Só essa ideia errônea de que há um eu, quando eu olho isso na perspectiva da relação com os outros fenômenos que se manifestam. Portanto, o que o budismo Theravada vai dizer, o que os ensinamentos do Sr. Buda vão dizer no primeiro momento, é que inexiste um eu, um self com uma existência independente ou inerente. Essa noção, portanto, fundamental de vacuidade ou de ausência de um eu. É esse o ensinamento fundamental que vai prosperar, ou a essência mais marcante dos ensinamentos do primeiro giro da roda do Dharma, a ausência de um eu, anatma. A ignorância é a crença nesse mito do self e o pensamento dualista gerado a partir daí. Quer dizer, na medida em que há uma consciência, né, que conhece a realidade e que, na minha percepção errônea, é assentada na noção de que há um eu que conhece essa realidade, no momento em que eu construo, portanto, a maneira de conhecer a realidade a partir da existência de um eu, consciente ou inconscientemente, eu passo a proteger esse eu passo a me relacionar com as outras coisas a partir da perspectiva do que esse eu gosta, não gosta, quer, não quer, aceita, não aceita, e daí por diante. Então, aí nasce essa experiência dual da realidade, né? Pressupondo que exista um eu passo a me relacionar com o outro, e com esse outro eu estabeleço uma lógica de gosto e não gosto, quero ou não quero, certo ou errado, e daí por diante. Esse é o segundo véu. O primeiro véu é o véu da ignorância, de conhecer a realidade a partir da perspectiva equivocada de que há um eu que conhece essa realidade. No segundo momento, o segundo véu é bom, porque há um eu, esse eu tem que ser protegido, ele quer e não quer, e daí por diante. Eu começo a estabelecer o segundo véu de ignorância, né, ou de confusão, que é o véu da dualidade. Ela vai dizer, são geradas as reações emocionais do apego e da aversão em conjunto com muitas outras emoções perturbadoras, né? Então, a partir dessa noção dualista, eu gero emoções perturbadoras e a partir dessas emoções perturbadoras, eu ajo, né? Assim, há uma ação, há uma dinâmica em direção aos fenômenos que me cercam e daí por diante. É uma ação, a partir de uma lógica de causalidade. E aqui ela vai dizer, é o quarto véu, o véu do karma, né? Estas, por sua vez, dão origem às ações e suas consequências, karma. Essas são as causas do sofrimento. Então, a ideia do não-self é mais uma ideia crucial apresentada nos ensinamentos do primeiro giro. Esses conceitos formam a base de todos os desenvolvimentos posteriores do pensamento budista.
As pessoas que receberam, praticaram e compreenderam profundamente os ensinamentos dessa fase inicial do budismo foram chamadas de arhats. Este grupo inclui a maior parte dos primeiros discípulos. O estilo de vida enfatizado era de uma renúncia e disciplina moral, e o objetivo era alcançar a sua própria liberação do ciclo de existência. Ao longo do tempo, esses ensinamentos se desenvolveram e se ramificaram em pelo menos 18 escolas diferentes. Hoje são representadas pelas escolas dos anciãos, Theravada, prevalente no Sri Lanka, Burma, Tailândia e Camboja. Outras tradições posteriormente chamaram esse caminho de pequeno veículo ou Hinayana. São as formas de denominar esse budismo originário, que tem, portanto, que se assenta fundamentalmente nesse primeiro ensinamento do Senhor Buda e que tem como propósito fundamental transcender a noção do eu. Esse é o budismo relacionado, portanto, ao primeiro giro da roda do Dharma. Aí ela vai dizer o seguinte: a segunda fase dos ensinamentos coincide com a literatura sobre a sabedoria, uma nova fase da literatura que começou a se espalhar entre o século entre 100 antes de Cristo e 100 depois de Cristo. Então, nesse período, depois de uma série de, digamos, concílios, né, ou encontros dos praticantes budistas que aconteceram logo em seguida que o Buda Shakyamuni morreu, e que foi a primeira grande reunião com os 500 principais discípulos do Senhor Buda, né? E ali que foi definido o Tripitaka, né? Os ensinamentos, a ética e a filosofia budista. Passado isso, teve um segundo concílio, se não me engano, o terceiro concílio é promovido pelo Ashoka e daí por diante. Nesse momento começam a haver, digamos, eu não diria divergências, mas prevalências de distintos grupos entre os praticantes ou estudantes do Senhor Buda, privilegiando mais esses ou aqueles ensinamentos, né? Aqui começa um pouco, então, a haver uma certa cisão entre os praticantes do budismo originário, dessas 18 escolas que a gente mencionou aqui, do budismo Theravada, e aquilo que viria a ser o budismo Mahayana. Isso começa a florescer de forma mais evidente nesse período em que a Saraharja menciona aqui, de 100 a.C. a 100 depois de Cristo, né? Aqui, uma série de textos e de textos originários, né, sutras, e textos de filosofia, né, de Abhidharma, começam a ser florescer de forma mais digamos, mais numerosa e daí por diante, e começam a, digamos, a circunscrever o que seria esse segundo giro da roda do Dharma, né? Onde os praticantes começam a enfatizar uma outra dimensão dos ensinamentos do Senhor Buda. E o que a gente costuma mencionar em geral é que talvez o ensinamento mais marcante do segundo giro da roda do Dharma é a Prajnaparamita, é o ensinamento que o Senhor Buda vai dar lá no Pico dos Abutres, e onde ele vai ensinar, né, a paramita, digamos, da sabedoria. Veja, então, como é dito aqui, todos esses ensinamentos foram dados pelo próprio Buda Shakyamuni, né? O Buda, na Prajnaparamita, ele presencia a conversa entre Shariputra e Avalokiteshvara, né? O Shariputra pergunta, né, como é que eu faço para praticar o conhecimento transcendente? E aí Avalokiteshvara então diz para ele como ele deve fazer a prática na presença do Buda Shakyamuni, e no final o Buda Shakyamuni diz: é isso. Ele subscreve como sendo exatamente essa forma de se praticar a sabedoria. Alguns vão dizer: mas esse não é um ensinamento do Buda Shakyamuni, porque na verdade não ensinou, ele só presenciou e subscreveu, mas na verdade ele integralmente subscreve aquilo que Avalokiteshvara ensina para Shariputra naquele momento, e portanto isso é aceito como sendo ensinamentos, né, diretos do Buda Shakyamuni sobre a prática da sabedoria. E isso, como eu estou dizendo para vocês, esse ensinamento ele vai ser mais
ele vai ganhar uma repercussão maior, ele vai ganhar uma dimensão maior do ponto de vista de comentários, de prática e daí por diante, a partir do ano 100 a.C., até mais ou menos 100 depois de Cristo. É aqui, portanto, que a gente vai circunscrever, apesar de ser um ensinamento que o Buda Shakyamuni deu, o florescimento, digamos, desse segundo giro da roda do Dharma. E ela vai dizer o seguinte, e que continua a se desenvolver por séculos, né? Esse é o período em que floresce esses ensinamentos sobre a sabedoria, assentados nas palavras do próprio Senhor Buda, e isso vai seguir a partir desse período em diante. As duas grandes ideias enfatizadas nessa fase foram as da vacuidade e a da compaixão. A vacuidade é o desenvolvimento subsequente do não-self, da natureza interdependente dos fenômenos, né? Os fenômenos, na verdade, são vazios de uma existência inerente. Eles existem sempre numa lógica relacional. Por isso que a gente fala em fenômenos compostos, né? Há sempre uma... Bom, eu vou dizer, ela vai dar essa diferenciação aqui. Ela vai dizer o seguinte: descobriu-se que não somente o self era vazio de qualquer existência independente, mas todos os fenômenos também o eram. Então, essa é uma diferença fundamental entre o primeiro giro da roda do Dharma e o segundo giro da roda do Dharma. Aqui, o que a prática vai levar a um aprofundamento da noção de que não é simplesmente o eu que não existe, ou ele é vazio de uma existência inerente. Todos os fenômenos são vazios de uma existência inerente. Essa é uma particularidade do segundo giro da roda do Dharma. Não é só uma prática assentada na perspectiva de que, bom, não há um eu aqui conhecendo essa realidade. O segundo giro da roda do Dharma, a prática da sabedoria, vai conhecer que toda a realidade, toda a experiência de realidade que se percebe é vazia de uma existência inerente. Portanto, a noção de vacuidade se estendendo para além da noção do eu. Todos os fenômenos compostos são vazios de uma existência inerente. Isso é um marcador importante do que se entende pela prática do Mahayana, ou do Vajrayana e daí por diante. E veja assim, e é aqui que você começa um pouco a estender a perspectiva do praticante, que antes era muito assentada no si próprio, e você passa a ter um olhar estendido para todos os fenômenos, para tudo aquilo que se entende como sendo o outro, né? Um pouco dialogando, portanto, com essa lógica da compaixão, né? Eu começo a perceber esse outro também, que sofre, que acredita que existe de forma inerente e que continua sofrendo no samsara sem fim por não conhecer a realidade tal como ela é. Então ela vai dizer, a falta de existência independente dos fenômenos é vacuidade, e esta verdade é denominada verdade absoluta, né? Conhecer a realidade de forma absoluta é reconhecer a vacuidade de todos os fenômenos compostos, de toda a realidade tal como a gente conhece ela. Nesse nível, no nível ordinário, a existência interrelacionada dos fenômenos e o funcionamento com base em causa e efeito são consideradas como sendo verdade relativa, né? Então, aqui começa a se fazer essa distinção entre a verdade relativa e a verdade última. Compreender ambas estas verdades simultaneamente é manter o caminho do meio, sem cair em noções extremas de existência ou de não existência. Não dá para dizer que, bom, esse sino não existe, porque se eu tacar na minha cabeça, eu vou sentir dor, e essa dor vai ser muito real. Mas no sentido último, esse sino ele não existe como algo inerentemente existente. Ele é simplesmente o conjunto de causas e condições produzindo um fenômeno aparentemente real, mas que na sua essência não possui uma existência inerente. Eu me relaciono com ele de forma real, na perspectiva da realidade relativa, mas no sentido último, esse sino ele é a expressão da vacuidade.
Lidar com essas duas realidades, portanto, é o que ela está dizendo aqui, que é o caminho do meio, para não cair no extremo nem de que, bom, tudo existe de forma inerente e ter uma visão eternalista da realidade, e nem imaginar que, bom, então não há nada, nada existe e ter uma visão nihilista. O equilíbrio entre essas duas perspectivas é o que ela vai chamar aqui do caminho do meio. Compreender ambas essas verdades simultaneamente é manter o caminho do meio sem cair em noções extremas de existência ou de não existência. Sem um terreno com base no qual se desenvolver e sem conceitos aos quais se aferrar, as causas do sofrimento deixam de operar. Esta é a sabedoria, o oposto da ignorância, que deve ser percebida de modo experiencial por meio da prática meditativa, e não somente por meio de contemplações filosóficas. Então, o que ela está falando aqui é que essa noção de ignorância não tem a ver com uma perspectiva discursiva. Na verdade, a ideia é conhecer a realidade tal como ela é no campo da própria experiência, e não discursar a respeito disso e a partir daí dizer quem é ignorante e quem tem sabedoria. Não. É transformar o seu modo de ser por meio do qual você passa a conhecer a realidade tal como ela é, do ponto de vista experiencial. A compaixão é o reconhecimento de que os demais seres estão presos à vida de sofrimento justamente por lhe faltar a compreensão da vacuidade. Esse sofrimento não é inevitável, mas ele se auto-perpetua continuamente, a menos que surja um insight sobre os padrões cíclicos. A pessoa que começa a compreender a verdade da natureza da vacuidade, naturalmente sente menos apego por si mesma e desenvolve o cuidado pelos outros, que existem de forma interdependente. Quando eu passo a olhar para o outro e eu passo a desenvolver a sabedoria e percebo que às vezes eu sofro desnecessariamente, né? Tem uma fala que eu acho que é muito importante, assim, dor às vezes, gente, é inevitável. Se eu cair no chão vai me machucar, se eu perder uma pessoa que eu amo vai doer. Uma experiência de pobreza, de limitação e tal, pode produzir uma série de situações de dor reais, mas o sofrimento, ele é opcional. Em que medida o sofrimento é opcional? Porque o sofrimento está diretamente relacionado à forma como eu respondo às situações que se colocam diante da minha vida. Então vai ter momentos em que vai ter dor e eu preciso esperar essa dor passar, simplesmente. Essa noção do luto não há o que se fazer. Espera, isso vai passar. Não queira fingir que não tem nada acontecendo. Mas a forma como eu vou lidar com essa experiência, ela pode ou não pode gerar um sofrimento. E se eu aprender a lidar com a realidade, conhecendo ela tal como ela é, eu transcendo a lógica de sofrimento. Por isso que a realização, por isso que o estado de Buda é um estado livre de sofrimento. Porque eu passo a lidar com a realidade a partir de uma perspectiva diferente, absolutamente profunda, percebendo que, inclusive, a experiência do sofrimento ela é ilusória. Ela é um fenômeno composto, ela é impermanente. Quando eu verdadeiramente transformo a minha forma de ser e passo a lidar com essa realidade a partir da perspectiva de sabedoria, não há mais espaço para o sofrimento. Por isso que um Buda não vai sofrer. Ele transcendeu a lógica de dualidade, de que há um sujeito, um objeto, daí por diante. Ele conhece a realidade simplesmente como um balé de cores. Não há espaço para sofrimento, não há apego nesse tipo de situação. Ele simplesmente, o estado de Buda é um estado de consciência lúcida que conhece a realidade tal como ela é. Isso é fundamental para trazer um pouco essa noção de iluminação e tal para algo que seja mais próximo à nossa realidade. Quando a gente está falando em alcançar o estado de Buda, a gente está descrevendo uma forma absolutamente lúcida, sábia, de lidar com as experiências da realidade e responder a elas, ou, enfim, interagir com elas de uma forma absolutamente diferente. A partir da perspectiva de insubstancialidade de todos os fenômenos, e numa lógica de compaixão. Porque na medida em que eu percebo que essa maneira de se relacionar com a realidade gera sofrimento, quanto mais eu desenvolvo essa sabedoria, mais o sofrimento do outro passa a me incomodar. Essa é a noção de bodhicitta última, né?
no estado de lucidez, eu percebo a realidade do sofrimento gritando na minha frente e eu passo a agir de uma forma absolutamente espontânea na perspectiva de transcendência do sofrimento desse outro que conhece a realidade a partir de uma perspectiva ilusória. Porque eu, na bodhicitta última, né, o praticante que alcança essa bodhicitta última, já transcendeu essa lógica de sofrimento do samsara. Ele já não volta mais para o samsara. Ele já é considerado um bodhisattva, mas ele ainda conhece essa realidade de sofrimento do samsara e ele vai agir espontaneamente para a transcendência dessa ignorância, dessa confusão. Não pensando no seu próprio benefício, porque ele já transcendeu a noção de eu, mas na perspectiva do outro que sofre no samsara. Então, essa é a relação entre sabedoria e compaixão na perspectiva do segundo giro da roda do Dharma. A compaixão, por sua vez, favorece a experiência do altruísmo. Dessa forma, a compaixão e a vacuidade, ou sabedoria, são vistas como as duas qualidades necessárias a serem cultivadas em conjunto no caminho budista, como as duas asas de um pássaro. As pessoas que receberam, praticaram e compreenderam profundamente esses ensinamentos são chamados de bodhisattvas. O estilo de vida enfatizado é de uma grande compaixão e ações virtuosas para o benefício de outros, assim como a disciplina meditativa. Para tal, uma vida monástica não é necessariamente relevante, então leigos podem ser igualmente envolvidos. O objetivo era o completo despertar de todos os seres sencientes, e então passou a ser chamado de grande veículo ou Mahayana. Então ela está aqui trazendo essa contextualização histórica para dizer, bom, nessa virada, né, do movimento dos praticantes budistas e tal, há uma expansão da lógica do praticante que transcende a perspectiva só do monge renunciante, e o leigo passa, portanto, a ser também um praticante potencial Buda, da mesma forma como um monge, daí por diante. Por isso que a gente vai ver o budismo Mahayana florescer da forma como ele floresce na China, na Coreia, no Japão, e daí por diante. Por exemplo, o monge, na perspectiva do budismo japonês, terra pura, ele é alguém que necessariamente é casado. Necessariamente. A perspectiva do imperador na época era de que esse praticante virtuoso ele não vivesse afastado, ele tivesse imerso na própria sociedade para que os seus valores pudessem permear toda a estrutura social daquela comunidade, né? Então, o budismo se expande para além de uma perspectiva monástica e passa a ganhar uma dimensão mais ampla. Por isso, talvez, essa noção de Mahayana, do grande veículo, não na perspectiva de que ele é melhor do que o Hinayana e daí por diante, mas talvez uma perspectiva mais ampla de quem são os seus praticantes, né? E assentado, como eu falei aqui, na perspectiva, se o primeiro giro da roda do Dharma, o foco é na ausência do eu, do anatma, né? No segundo giro da roda do Dharma é a perspectiva da ausência ou da vacuidade do eu e de todos os fenômenos, do eu e do outro. Portanto, essa perspectiva da percepção do outro e de um olhar que seja capaz de perceber esse sofrimento do outro de uma forma mais profunda e, a partir daí, desabrochando essa perspectiva, então, da compaixão. É um elemento importante, portanto, do budismo Mahayana, um diferencial importante. Não que no budismo Theravada não haja a perspectiva de que todos os seres sofrem, daí por diante. É um pouco mais relacionado ao método da prática, entendeu, gente? A gente não pode entender que o budismo Theravada é um budismo indiferente ao outro, que não se preocupa com o sofrimento do outro, então ele é um caminho menor. Não, a gente só está descrevendo aqui um método de prática. O método de prática do budismo Theravada, ele vai trazer uma série de técnicas voltada à transcendência da noção de eu, desse eu. Mas não significa dizer que ele é um budismo indiferente ao outro e daí por diante. Então é sob a perspectiva de um método voltado à desconstrução da noção de um eu que o budismo Theravada se assenta. E na perspectiva do budismo Mahayana, é um caminho que pressupõe a ausência, né, de uma existência inerente de todos os fenômenos. Portanto, no budismo Mahayana eu vou usar não só esse fenômeno composto sujeito eu na prática, mas todos os fenômenos. O olhar, portanto, é expandido a todas as experiências da realidade de uma forma mais ampla. Por isso um grande caminho, e por isso talvez mais evidente a perspectiva da compaixão. Porque eu pressuponho todos os fenômenos da realidade como meio de prática. Então, eu vou praticar a compaixão levando em consideração
essa experiência ilusória de um outro que sofre. Ainda que eu alcance a bodhicitta última e perceba esse sofrimento é ilusório, porque não há um eu, esse outro sofre, porque ele imagina que verdadeiramente ele existe, ele precisa ter, ele quer, ele pratica ações virtuosas e não virtuosas, e daí por diante. Então, como eu faço para percorrer um caminho por meio do qual eu possa liberar ou expandir essa noção de sabedoria ou de conhecer a realidade tal como ela é, não só na minha experiência subjetiva, mas na de todos os seres, como um meio de alcançar a liberdade última, né? A plena iluminação. Então, aqui a gente está falando mais de métodos, que são assentados a partir de ensinamentos dados pelo próprio Buda Shakyamuni. São todos ensinamentos do Buda Shakyamuni histórico, mas que foram, digamos, aprofundados em diferentes períodos da história, né? Como a gente viu aqui, o budismo Mahayana começando a florescer praticamente 400 anos depois da passagem do Buda Shakyamuni. Mas não significa dizer que foram ensinamentos inventados depois de 400 anos do Buda Shakyamuni. Não, né? A Prajnaparamita, como eu falei para vocês, é uma experiência de prática do Buda Shakyamuni, é um ensinamento que está ali no Sutra Pitaka e tal, mas ele passa a ser aprofundado mais por correntes filosóficas de praticantes e daí por diante, a partir do século I a.C., né? Basicamente é isso. E aí o terceiro giro da roda do Dharma, né? A terceira fase foi também baseada, e aqui é importante para a gente chegar à noção de criação e completude. Veja bem, não é só um percurso histórico, isso é para trazer contexto. A terceira fase foi também baseada nos mesmos conceitos. Portanto, o terceiro giro da roda do Dharma não é algo diferente do budismo Theravada ou Hinayana e Mahayana. O terceiro giro da roda do Dharma, o budismo Vajrayana e daí por diante, ele se assenta nos mesmos conceitos, mas com o desenvolvimento subsequente da natureza de Buda, ou Tathagata Garbha, o potencial inerente para alcançar a iluminação. Aqui, no terceiro giro da roda do Dharma, o foco maior vai estar relacionado a essa noção de potencial do despertar. O Tathagata Garbha, o Gampopa vai dizer, ele a tudo permeia, né? Ele tá presente em todas as experiências de realidade dos seres sencientes, né? Isso parece emergir a partir da experiência meditativa de uma lucidez radiante ou capacidade de conhecer inerente à mente e que não poderia ser simplesmente vazio. Então, o que o terceiro giro da roda do Dharma ele vai colocar? Várias vezes a gente fala sobre isso, né? Ele vai tocar em dois aspectos fundamentais da mente ou da natureza da mente, né? O que vai se dizer no segundo giro da roda do Dharma é que a realidade que a gente conhece é uma realidade insubstancial, invariavelmente produzida, né? Percebida e produzida pela própria mente. Então, veja, a experiência de realidade que eu conheço, ela tem a ver com uma faculdade de manifestação dinâmica da mente. Essa mente, que é insubstancial, produz experiências sensoriais ou a partir da mente, né, as minhas faculdades sensoriais ganham uma expressão manifesta na minha própria mente e é por meio disso que eu conheço a realidade tal como eu conheço. Então, meu olho em contato com esse livro vai produzir uma consciência visual desse livro. Esse livro aqui está dentro da minha mente? Não. Causas e condições reunidas vão produzir uma experiência de realidade, uma consciência visual, e eu vou tomar esse livro como ele sendo verdadeiramente existente. Mas a forma como eu conheço esse fenômeno composto, que é formado por átomos, partículas, subpartículas e daí por diante, e que tem uma forma, entra em contato com uma faculdade sensorial minha, que é o olho, esse olho que, por sua vez, também não é verdadeiramente ou inerentemente existente. Ele é uma série, ele é líquido com ar, com partículas e daí por diante, mas o contato disso aqui com isso aqui produz uma experiência sensorial, uma forma de consciência que se manifesta na minha mente. E essa mente é insubstancial, assim como todas as formas de consciência que nela se manifestam. Portanto, essa forma de eu conhecer a realidade pressupõe
uma vacuidade fundamental, que a tudo permeia, né? Ao mesmo tempo, uma dinâmica que se manifesta, e uma capacidade de conhecer. Então, quando a gente vai falar da mente, né? E o foco fundamental do terceiro giro da roda do Dharma é realizar, né? É compreender a natureza da mente, é compreender que a mente ela é vacuidade, assim como todos os fenômenos que se manifestam a partir da mente são vacuidade. A mente é vacuidade, ao mesmo tempo ela é dinâmica, ela tem uma capacidade de manifestação. A gente acabou de ver isso aqui, né? Eu conheço a realidade a partir das faculdades sensoriais que se manifestam na minha mente, então eu vou me relacionar com a realidade a partir das diferentes formas de consciência, visual, auditiva, tátil, gustativa, olfativa, consciência mental, pensamentos, emoções, que surgem simplesmente a partir de causas e condições, hábitos cultivados ao longo de vidas, que fazem com que, por exemplo, daqui a pouco eu esteja pensando, o que eu vou almoçar agora? O pensamento sobre o meu almoço simplesmente é o resultado natural de um hábito cultivado ao longo de toda uma vida de que meio-dia eu vou almoçar. E esse pensamento vai se manifestar na minha mente. Essa mente que é vazia, mas ela é dinâmica. O pensamento surge, o pensamento se dissolve na mente e daí por diante. E há uma capacidade de conhecer tudo aquilo que nela se manifesta. E aqui está um foco principal do terceiro giro da roda do Dharma. Se no segundo giro da roda do Dharma o foco é principalmente a vacuidade, no terceiro giro da roda do Dharma o foco é esse aspecto claridade da mente. Tanto essa faculdade de manifestação, quanto essa capacidade de conhecer tudo aquilo que nela se manifesta. Rikpa, essa capacidade de conhecer tudo que na mente se manifesta. Então o terceiro giro da roda do Dharma vai enfatizar ainda mais se havia uma crítica sobre a perspectiva, sobre a perspectiva talvez nihilista que o segundo giro da roda do Dharma poderia trazer. Alguns vão dizer que o pensamento do Nagarjuna é nihilista, porque ele está dizendo que, bom, não tem nada, tudo é vazio e daí por diante. O terceiro giro da roda do Dharma vai se assentar um pouco mais nesse outro atributo da natureza da mente, que é o aspecto claridade. Faculdade de manifestação, esse aspecto dinâmico da mente, portanto, ela não é um nada, e, ao mesmo tempo, essa capacidade de conhecer tudo aquilo que nela se manifesta. E isso, para nós, é fundamental quando a gente está falando da prática de criação e completude. É aqui que está uma coisa que é fundamental para nós. Por quê? Porque quando eu estou fazendo se as coisas se manifestam, como, por exemplo, um livro, ganham essa forma e daí por diante, por que eu não posso imaginar que a compaixão ganha uma forma manifesta? Se eu, que sou uma pessoa ignorante e tal, imagino que verdadeiramente existe e daí por diante me relaciono com isso, por que não imaginar que a sabedoria pode ganhar uma expressão manifesta? Na forma de Tara. Ou a compaixão na sua forma manifesta, última, pura. Porque olha quanta coisa grosseira se manifesta na minha experiência de realidade. Por que não imaginar que a compaixão pode ganhar uma forma de se expressar com uma aparência pura, como o Cherenzi? Esse é um aspecto fundamental dos meios hábeis do budismo Vajrayana, que é assentado no terceiro giro da roda do Dharma. Essa perspectiva de que a mente ela tem um aspecto dinâmico de manifestação, e, ao mesmo tempo, ela é capaz de conhecer tudo aquilo que nela se manifesta. Então, a compaixão como sendo expressão dessa dinâmica da mente, dessa dinâmica da realidade no sentido útil, isso é fundamental. É difícil compreender esse conceito, a gente vai explorar isso mais para frente, e essa capacidade de conhecer, portanto, sabedoria e compaixão. Esses dois aspectos que vão ser praticados não sob a perspectiva escolástica, filosófica, de esvaziamento, né, por meio conceitual da possibilidade de compreender a realidade a partir de uma lógica de substancialidade. Não, assim, na perspectiva do budismo vajrayana, eu vou usar esses atributos da mente, a sabedoria, a capacidade de conhecer e o seu aspecto manifesto para conhecer a realidade tal como ela é. Isso é
Isso é uma particularidade dos meios hábeis do budismo vajrayana que está diretamente relacionado ao terceiro giro da roda do Dharma. Por isso que é importante a gente trazer esse contexto histórico para localizar onde é que está a essência daquilo que a gente faz no budismo tibetano, no budismo vajrayana, no contexto maior dos ensinamentos do Senhor Buda. Então ela vai dizer, o caminho do Tantra... A terceira fase foi também baseada nos mesmos conceitos, mas com o desenvolvimento subsequente da natureza de Buda. O potencial inerente para alcançar a iluminação. Isso parece emergir a partir da experiência meditativa. Então ela vai dizer o seguinte, quando eu estou fazendo uma experiência meditativa, parece emergir uma lucidez radiante. Ou capacidade de conhecer inerente à mente e que não poderia ser simplesmente vazia. Essa possibilidade, né, de, por meio da prática, reconhecer que há uma lucidez intrínseca, uma capacidade de conhecer intrínseca da mente. Ela não é só vacuidade. Então, um aspecto que talvez não seja tão enfatizado no segundo giro da roda do Dharma, aqui para nós é fundamental. O aspecto manifestação da mente e o aspecto lucidez da mente. Em outras palavras, descrever ou assentar ainda mais o olhar sobre o aspecto claridade da mente. Né? Porque quando vai se descrever a natureza da mente, se fala em vacuidade, claridade e união entre os dois. No terceiro giro da roda do Dharma, esse aspecto de claridade da mente, que é o aspecto dinâmico da mente e capacidade de conhecer, é o foco principal. Não que as outras partes sejam negligenciadas, a gente só está circunscrevendo qual é a particularidade dessa corrente do budismo, digamos assim, que é o budismo vajrayana. A especulação sobre a vacuidade pode levar à seguinte questão. Se a natureza essencial de todas as coisas é vazia, de um self concreto, e demais noções dualistas, ou se tudo é absolutamente vazio em si mesmo. A experiência direta da lucidez intrínseca tenderia a indicar a primeira opção. Sim, todos os fenômenos são vazios de uma existência inerente, mas não quer dizer que eles sejam nada, é o que ela está dizendo aqui. E essa essência que pode ser experimentada passou a ser chamada de natureza de Buda. Então é isso que a gente vai, aqui que a gente vai assentar mais a prática do budismo vajrayana. Essa natureza é parte integral de cada ser senciente e confere a oportunidade de alcançar a iluminação. Portanto, esse Tathagata Garbhata, esse potencial do despertar, ele está presente em todos os seres sencientes, mas num estado de latência, né? O fundamental é permitir que essa mente confusa desabroche da sua forma mais pura, mais espontânea e daí por diante. Esse é o sentido de Sangye, né? É uma mente plenamente purificada e desabrochada. A iluminação passa a significar, então, o reconhecimento e a plena realização dessa verdadeira natureza de Buda que já somos. Isso não está fora, né? Essa mente é capaz de conhecer a realidade tal como ela é, mas ela está imersa nesses 4 véus que a gente mencionou, escritas no primeiro giro da roda do Dharma. A ideia é transcender essa realidade ilusória por meio do cultivo da natureza da mente, da natureza de Buda. O objetivo ainda é a liberação de todos os seres sencientes. Portanto, os ensinamentos desse giro pertencem ao Mahayana e seus praticantes são bodhisattvas. A literatura associada a essa fase e também aos 2 primeiros giros é chamada de sutras, os discursos atribuídos ao Buda Shakyamuni. A ideia da natureza de Buda que se desenvolveu nessa fase é crucial para a compreensão de outro tipo de literatura que existiu na Índia budista, a dos Tantras. E aí o que ela traz, então, aos Tantras, e a gente vai fechar hoje a leitura aqui, porque aí a gente chega no aspecto da prática de criação e completude. Tantra se refere a um tipo especial de literatura sobre ensinamentos esotéricos, e também esses ensinamentos em si e sua prática. Os Tantras não foram ensinados da forma convencional como a gente imagina. É dito que o Buda Shakyamuni ensinou os Tantras num corpo de Sambhogakaya, num corpo de luz, né? Alguns vão dizer que o próprio, né, há relatos dizendo que o próprio Buda Shakyamuni ensinou, por exemplo, o Revajra Tantra
para o rei Indra Bodhi no corpo físico e daí por diante. Mas, de toda forma, são ensinamentos esotéricos. Não são ensinamentos que foram ensinados de forma convencional. O caminho do Tantra é também chamado de Vajrayana, o veículo indestrutível. É, então, frequentemente classificado como um terceiro veículo, apesar de, na realidade, ser parte do Mahayana, uma vez que sua intenção é a liberação de todos os seres. É também chamado de mantra secreto, devido ao amplo uso de sílabas e sons especiais chamados mantras. Na Índia antiga, houve tanto tantras hindus como budistas, e não há clareza sobre o quanto um influenciou o outro. É dito que os tantras budistas teriam sido ensinados pelo Buda Shakyamuni, que se manifestou de diferentes formas em ocasiões específicas para os grupos especiais de adeptos. A ênfase principal nos tantras budistas é a pureza natural, ou perfeição intrínseca de todo ser. Quando a gente está falando na fase de criação e completude, a gente está falando de Kerin e Dzogchen, essa noção de Tso aqui tem a ver com essa noção de completude ou de perfeição. A gente vai ver exatamente o que é isso. Uma lógica de desenvolvimento de uma visão pura. Então, quando a gente está fazendo a prática da divindade, eu me visualizo na minha forma pura, Chirenzi, e visualizo todos os seres como sendo Chirenzi. Isso é um meio hábil para desenvolver essa visão pura. Conhecer a realidade tal como ela é. Eu acho que tem João, Ana, Maria e daí por diante. Como eu faço para exercitar essa visão pura? E perceber todos os seres como eles de fato são. Budas em potencial. Eu vou utilizar os meios hábeis, eu vou passar a exercitar isso na prática de divindade, por exemplo, uma maneira de me visualizar como sendo a plena compaixão, porque essa é a natureza última da minha mente, e visualizar todos os seres como sendo Chirenzi, como sendo Tara e daí por diante, porque todos os seres também possuem essa natureza última, plenamente desperta e não conseguem realizar isso, e por isso sofrem no samsara. Essa é a maneira, portanto, por meio da qual a gente vai praticar. O método para alcançar essa forma de compreensão última é o cultivo da visão pura, aquilo que eu estava dizendo agora, ou visão sagrada em todos os momentos. O estilo de vida tende a enfatizar o não convencional, com o intuito de romper barreiras ordinárias e inibições pessoais, voltado a uma compreensão não conceitual da verdadeira natureza. Portanto, transcender essa lógica de certo, errado, bom, ruim e daí por diante. O praticante Vajrayana ele vai praticar a partir de uma perspectiva de não dualidade. Por isso que às vezes ele não é compreendido e julgado e daí por diante. Mas um verdadeiro praticante Vajrayana está além desses conceitos duais. As técnicas que são ensinadas nos tantras são da visualização de formas iluminadas, divindades e mandalas, e o cultivo das energias sutis do corpo psicofísico, em conjunto com o reconhecimento da natureza última inerente. Estes dois são os estágios de criação e completude que são o tema do texto aqui traduzido. Então, a forma como a gente vai praticar e cultivar essa natureza da mente é por meio utilizando os meios hábeis da prática das divindades, mas não só essas práticas das divindades, que compõem, que integram a noção de criação e completude, e que é o tema desse texto do Jamgon Kongtrul. Tá bom, gente? Então, assim, é importante trazer essa contextualização inicial. Como eu falei para vocês, a gente, nesse primeiro momento, faz essa leitura mais pausada e tal, para não ficar perdido. Mas do que se trata criação e completude daí por diante? Não, isso é um meio hábil, uma forma de se praticar, que está assentado nos tantras, que foi uma forma do Buda Shakyamuni ensinar num determinado momento da sua passagem nessa vida, que se assentam, digamos, num grande grupo, que é o terceiro giro da roda do Dharma, que vai voltar mais o olhar ao aspecto claridade da mente, aspecto de manifestação e lucidez, né? E Rikpa e capacidade de conhecer, o nome que a gente queira dar, né? Como sendo digamos, uma terceira etapa do desenvolvimento dos ensinamentos do Buda, precedidos pelo segundo giro da roda do Dharma, que se assentava mais na questão da vacuidade de todos os fenômenos, que por sua vez se assentava no budismo originário,
que voltou o seu olhar, o seu meio de prática, num primeiro momento, mais sobre a perspectiva da ausência do eu, da vacuidade do eu. Mas todos esses ensinamentos, todos eles assentados nas palavras do Buda, né? Então, a ideia é contextualizar isso do ponto de vista temporal, mas, ao mesmo tempo, enxergar as nuances, né, das escolas e daí por diante, para, então, a partir daí, a gente começar a adentrar mais no que significa, né, fase de criação, fase de completude, daí por diante, usando o texto raiz do Django Control. Tá bom, gente? Enfim, meu compromisso aqui de terminar, no máximo às 10 horas, eu já estou furando logo no segundo dia, já vou puxar aqui minha orelha, mas queria saber se alguém está com alguma dúvida, se alguma coisa não ficou clara antes da gente terminar. Tudo bem, gente? Cristina? Tá. Olha, maravilhoso o ensinamento de hoje, esse texto da Sarah Hart, fantástico para a gente compreender. Será que eu posso entender que entre, né, as diferentes correntes, né, aí do Hinayana, Mahayana e Vajrayana, os tipos de práticas, assim, para cada pessoa vai ter uma afinidade maior ou menor com cada uma, não é? Então, por exemplo, eu tenho uma afinidade muito grande com o Vajrayana, o nosso budismo tibetano, e tive profunda dificuldade, sofri horrores com os retiros Theravada que eu tenho feito. Mas no final todos têm um efeito fantástico, assim, a nível de crescimento, compreensão e da experiência, né? Mas também, ao mesmo tempo, eu acho que é fundamental essa compreensão que você está trazendo, porque dada a difusão no Ocidente, né, da meditação e tanta deturpação ruim que existe, eu acho que é fundamental, né, essa compreensão para que as pessoas possam se encaminhar ou entrar na compreensão e nas próprias práticas de uma maneira aí bem consciente, clara. Exatamente. Então, É isso mesmo, Cristina. O Buda, você vê, o Buda ensinou, deu diferentes ensinamentos para diferentes praticantes. Então, o que você falou é verdade. Às vezes, um ensinamento vai fazer mais sentido, alguém vai ter mais afinidade com esse, não com aquele e tal. Mas o fundamental é entender que todos eles se assentam nas palavras do Senhor Buda, que aparentemente eles podem ter contradições, mas quando você vai compreender cada vez mais ao fundo, você vê que não há contradição entre eles. Eu me lembro de perguntar, eu falava, mas como assim? Como é que eu posso chamar de budismo esse ensinamento que fala de divindades e daí por diante, se o budismo não é teísta, então será que houve uma degeneração do budismo ao longo do tempo? Fundamental é entender que não, que todos são ensinamentos do Senhor Buda, compreender as particularidades de cada um, né, assim, o porquê que cada um é dessa forma que é. Isso vai alcançar públicos diferentes, mas ao final vão produzir o mesmo resultado. Assim. Todos os ensinamentos do Senhor Buda levam à iluminação, é importante. Agora, esse é o objetivo dos ensinamentos do Senhor Buda. E se você às vezes não detalha exatamente do que se trata a prática tântrica, por exemplo, e tal, isso pode gerar visões errôneas ou uma percepção equivocada de qual é a finalidade dessa prática. A finalidade dessa prática não é outra senão transcender o ciclo de renascimentos, transcender o sofrimento. Mas é importante a gente contextualizar e dar esse tipo de subsídio para que as pessoas não desenvolvam visões errôneas ou imaginam que possam haver contradições entre os ensinamentos e daí por diante. Então, eu acho que é fundamentalmente essa finalidade mesmo. E é o que você falou, Cristina, para cada um vai ser de um jeito. Para algumas pessoas vai dizer, não consigo fazer visualização e daí por diante. Tá. Então o budismo não é para mim. Não, assim, né? Entenda talvez qual seja o sentido dessa visualização e talvez ao compreender isso te dê mais abertura para fazer essa prática. Mas se não estiver funcionando para você,
tem várias outras práticas aqui que não envolvem visualização, porque pode ser cansativo e daí por diante. Tudo bem, tem outras práticas também. A ideia é mostrar esse portfólio, todos de ensinamentos, e aí, especificamente, como a gente faz muita prática, né, de divindade, de visualização e tal no budismo tibetano, é dar, como o Django Gontru, né, e a Sarah Hard comenta aqui no texto, trazer esse ensinamento que em si não é uma prática, ele não é uma prática de uma divindade, ele vai destrinchar o sentido profundo do que é a prática da divindade. Para a hora que você estiver fazendo a prática de divindade que você quiser, você entender o que é essa fase, o que eu estou fazendo aqui quando eu estou fazendo essa descrição dessa visualização dessa divindade. Com qual propósito? É para reificar ainda uma noção dualista de que estou eu aqui e uma divindade lá? Ou é para transcender essa noção dualista, de que não há diferenciação entre essa expressão da mente pura e a minha própria mente? Como eu faço para ir dissolvendo essa lógica de dualidade? É disso que se trata. E não imaginar que eu tenho aqui uma divindade de estimação que, né, como se fosse uma prática, uma tradição politeísta, com várias divindades, e eu acabo criando esse distanciamento entre o Cherenzi e o que eu sou, assim, a minha essência é Cherenzi. É que eu falo que quando eu sou Cherenzi, eu vou reificar esse eu, entendeu? Mas assim, aquilo que é a natureza última, né, dessa experiência de realidade é Cherenzi. Como eu faço para transcender essa lógica de dualidade? Mas se você não entende isso, você fica achando que tô eu aqui, Cherenzi lá, agora eu rezo para Cherenzi vem me ajudar aqui e tal. Não é bem isso. Mas não dá para você explicar isso quando você está dando a prática de Cherenzi em detalhe. Então a gente vai ter um tempão aqui para aprofundar e destrinchar, assim, digamos, a estrutura da prática vajrayana, né? O que é criação, o que é completude. Conclusão é a hora que eu sou a divindade, bom, aí concluir minha prática. Por isso tem que ter esse cuidado na tradução, né? A gente mudou a tradução, não é fase de criação e conclusão, fase de criação e completude. Por que completude? A gente vai detalhar muito essa noção de Dzogchen, que é a noção, por exemplo, que se tem no Dzogchen, entendeu? A grande perfeição. Do que se trata isso, né? É uma visão ingênua de que tudo é perfeito e bonitinho e daí por diante. Não é bem isso, entendeu? Mas é entrar em contato com essa realidade tal como ela é, e tal como ela é em si perfeita. Por quê? Porque tudo aquilo que eu percebo é simplesmente o resultado natural de causas e condições produzindo seus resultados. Tá chovendo agora e essa chuva é perfeita, não porque é bonitinho, olha que lúdico a chuva. Não, é porque as causas e condições surgiram, evaporação, condensação e choveu. Olha como essa realidade ela é perfeita em si, não há nada que esteja fora de uma lógica perfeita, causal, de causas e condições. E há uma capacidade de conhecer essa realidade, sem julgamento, sem dualidade. Essa é a noção de completude que está acontecendo aqui agora, mas que eu não me dou conta. É todo instante, escapa da minha percepção de realidade. A gente vai falar muito sobre isso e com a ideia, a partir daí, de desmistificar, portanto, essa noção, às vezes, equivocada do que é o Tantra. Olha o que a gente está falando aqui e olha como as pessoas lá de longe imaginam o que é o Tantra. Perceberam a distância enorme, não precisa nem falar das confusões, do que as pessoas imaginam que é e do que de fato se trata. Então a ideia é a gente aprofundar essa compreensão correta do budismo vajrayana, do budismo tantrayana. Tá bom? Maravilhoso. Obrigada. Imagina. Lama, Oi. Rabia, o Tantra, quando ele é trazido por Buda como Sambhogakaya, ele é imediatamente disseminado entre todas as escolas, ou há alguma do budismo tibetano, ou há alguma que se encanta e já trabalha em cima e já avança? É uma curiosidade só. Não sei nem se é conhecido isso. Então, assim, do pouco que a gente sabe a respeito disso, Bia, a sensação que dá é que esses ensinamentos eles foram dados em círculos muito particulares, assim, até pela capacidade de compreensão
dos praticantes. Então, veja, um praticante que recebeu um ensinamento Vajrayana diretamente do Buda Shakyamuni é um praticante, por exemplo, que já praticamente alcançou um estado de Arhat ou de Bodhisattva porque ele tem condição de receber o ensinamento de um Sambhogakaya, de um corpo de luz, entendeu? Então veja o nível de sofisticação e de sutileza desses ensinamentos, né? Isso definitivamente não foi dado e não foi cultivado, pelo menos até onde eu sei, por essa ou aquela corrente de forma ampla. Ele vai começar mais ou menos a aparecer e florescer e daí por diante, o que se diz, é lá para o século IV, VI depois de Cristo. E aí é que não se sabe em que medida há uma influência, né, da prática tantra do hinduísmo e do budismo. É um momento, né, assim, histórico muito fértil. Você vai ver o budismo Vajrayana, Tantrayana florescer fundamentalmente quando se fala desses ensinamentos, onde? Em Peshawar, que é um lugar, né, assim, que é um entroncamento, agora Paquistão, Afeganistão, Swat Valley e tal, né, onde você tem a confluência, né, digamos, por onde, mais ou menos onde começa ou termina, digamos, a Rota da Seda, né, e você tem um encontro muito grande de tradições, né? Também há relatos do budismo de tantras e tal no sul da Índia, é verdade, daí por diante, mas veja como ele floresce num contexto histórico de muita troca interreligiosa por essa questão até geográfica, daí por diante, porque a Rota da Seda era é o Império Kushan, controlado pelo rei Kanishka, o imperador Kanishka, que era um praticante budista, né? Parece que o mestre dele era o Ashvaghosha. Então ali havia muito espaço de troca de tradições e daí por diante, e muita abertura, digamos, religiosa, entendeu? Então você tem muito contato dessas tradições, e aí isso sendo praticado de uma forma um pouco mais aberta e daí por diante. Porque as práticas do budismo Vajrayana, feitas da maneira como elas devem ser, elas envolvem vários tipos de meios hábeis, entendeu? Então, acho que levou um tempo de verdade para isso ser praticado e disseminado de forma um pouco mais aberta. Mas vejam, as pessoas não se dão conta, né? A gente está no Kali Yoga, né? O Kali Yuga, enfim, que é essa época de degenerescência dos ensinamentos do Sr. Buda. Assim, a possibilidade da gente falar sobre esses ensinamentos abertamente, dar esse texto assim, de forma aberta e tal, isso é resultado desse período de degenerescência, né? O Django Control vai escrever esse texto e vai colocar ele como um guia prático para esses ensinamentos Vajrayana e tal, porque o que é dito é o seguinte: o período é de tamanha degenerescência que não há tempo mais. Assim, esses ensinamentos precisam ser divulgados e abertos, porque eles são um meio hábil muito rápido para se alcançar a iluminação, portanto, muito poderosos e daí por diante, e é preciso que isso esteja disponível, porque num determinado momento nem isso vai haver, entendeu? Então, assim, essa maneira como abertamente a gente estuda os textos tântricos e daí por diante, isso definitivamente não era assim há séculos e séculos e séculos atrás. A gente pode achar que bom, isso é muito fácil, está muito acessível e daí por diante. Esse é um momento histórico muito particular, onde a gente pode entrar em contato com esses ensinamentos dessa forma. Então, até onde eu sei, Bia, isso definitivamente era, na época do Buda, assim, um ensinamento puro dado só na forma Sambhogakaya, e, portanto, só para os praticantes muito avançados que poderiam ter acesso aos ensinamentos. Depois isso foi sendo transmitido de mestre a discípulo, né? E aí vai se construindo as linhagens do budismo tibetano. Então a gente vê a linhagem Champa, até o sexto mestre, se eu não me engano, é uma tradição transmitida de mestre a discípulo e não podia ser aberta, né? O que um Punel-Jor transmite para o Mochopa, por exemplo, a linhagem Champa, e ela fica circunscrita só a mestre-discípulo. Ele transmite para Khergampa e daí por diante, Rigompa, Sangetompa e Shantompa, que vai começar a dar esses ensinamentos abertamente,
né? Mas como? Também é só para os praticantes que receberam as iniciações e daí por diante. Então, em geral, quando a gente vai fazer uma prática de divindade, né, de Tara, Chirenzi é uma prática mais aberta, mas Tara, Mahakala, Sanghamela, as 4 divindades e tal, é uma prática que, em geral, você só pode praticar se você recebeu a iniciação de um mestre autorizado, realizado. Então, veja, ainda assim é restrita. Olha a parcela de praticantes Vajrayana que existem no mundo hoje, né? Quantos somos nós? Tem 7 bilhões de habitantes. Quantas pessoas de fato receberam as iniciações e podem praticar o budismo Vajrayana? Então, parece muito fácil. A gente tem essa sensação, mas ainda é muito restrito. E quiçá na época do Sr. Buda. Eu não tenho conhecimento, Bia, de alguma escola específica e daí por diante que já cultivava desde aquela época. O que se diz é que era muito mais uma transmissão mestre-discípulo, uma tradição oral, e por isso se falam os ensinamentos, né, esotéricos ou o mantra secreto e daí por diante, porque ele é circunscrito a um contexto de pessoas que tenham a capacidade de compreender a profundidade do ensinamento. Não é porque ele é secreto, é porque tem alguma coisa que ninguém pode saber. Não é disso que se trata. É porque se eu der esse ensinamento para alguém que não está preparado, ele pode parecer tão banal e tão simples que você não vai atribuir o valor a ele que ele de fato tem. Então é melhor que ele seja dado num contexto e para pessoas que vão compreender a sua magnitude do que banalizá-lo e, digamos, macular a essência da prática. E por essa razão ele é o ensinamento esotérico, ele é um mantra secreto e daí por diante. E não por nada que seja místico no sentido transcendente e especulativo da palavra, mas mais por isso que a gente está dizendo agora. Perfeito, Norma, muito obrigada. Muito bom. Imagina, Privilégio nosso, né? Vamos aproveitar. Vamos aproveitar. Verdade. Obrigada. Vamos fazer Lama, a nossa dedicatória, então, gente? Lama, Opa! eu poderia não sou fazer eu só que estou atrasando, hein, gente? Somos todos nós. Então a gente compartilha aqui a responsa do O senhor me atraso. perdoa. Você me Imagina. perdoa, Lama, mas já tem um horário, mas o ensinamento do senhor é tão precioso, é tão elucidativo, e eu só queria uma confirmação com o senhor. Uma pergunta que eu tenho aqui, né? Claro. É tão bonito isso que o senhor falou aqui. Nós saímos daquele niilismo, do vazio, da segunda roda, né, do Dharma, e foi manifestado para nós a possibilidade de um método, que é o método Vajra, de acessarmos a realidade incondicionada, nem que seja de uma forma de insight. E isso é tão belo, tão maravilhoso. E aqui fica a minha alegria no coração, na minha mente, de que esse método, essa prática, pode nos dar acesso à realidade transcendente, incondicionada, dos Budas, dos Bodhisattvas realizados nas terras puras, das divindades realizadas nas terras puras. E a maravilha desse ensinamento é de que nós não caímos nesse materialismo do Ocidente, nesse materialismo pragmático, conceitual, dual, e do mundo inteiro, de toda a realidade, mas principalmente na nossa sociedade materialista ocidental. E aqui fica a minha pergunta. Eu estou externando para o senhor a minha alegria de pegar o fio da meada aonde está, né? E não que eu o conheço, mas de pegar o fio da possibilidade de eu conhecer. E aqui fica a pergunta seria isso. Então, quando saímos para a compreensão da prática das divindades, seja todas as práticas que sejam vajrayanas, às vezes eu tinha a sensação de que estava
que eu não estava compreendendo por que aquilo era feito. É isso que é o fundamental do ensinamento que o senhor está dando hoje. Eu faço isso para manifestar a natureza clara da minha mente através de insights da realidade imaculada, da realidade incondicionada, através das deidades, das divindades, e através da mente do Buda que já está em nós, em todos nós, todos os seres. É uma possibilidade de abrir a porta do ritual vazio, porque o ritualismo, em todas as religiões, ele corre o risco, né? O senhor sabe disso, todos nós sabemos, temos esse conhecimento. O ritualismo vazio cai nesse risco da pessoa ficar repetindo, repetindo, e não sair do lugar, como diz o pessoal, ficar amassando barro, né? E não haver um avanço de uma experiência de insight mesmo, de acesso às realidades. Não sei se a palavra correta é essa, realidade incondicionada, uma realidade superior, um insight. O conhecimento transcendente, né? Leonel, o É Chogyam isso que eu queria Trungpa... comentar. Gratidão. Imagina, Leonel, assim, o Chogyam Trungpa ele tem um livro que eu super recomendo para vocês, que é o Materialismo Espiritual. Ele vai dialogar exatamente com o que você está falando, assim, o quanto essa coisa do ritual e daí por diante, ele se torna um fim em si e absolutamente vazio, como você falou, o materialismo vazio. Ele vai falar, toda essa forma de materialismo que existe na nossa realidade, ele também pode invadir a dimensão espiritual, religiosa, é isso que a gente tem que evitar. Então, por meio da prática, Leonel, é exatamente isso. É a gente desenvolver a visão pura, perceber assim, é ou não é que eu me relaciono com eu mesmo e vocês como sendo o Leonel, a Cristina, a Isabela, o Aloísio e tal, e não o Buda, o Buda, a Buda, o Buda, porque essa é a realidade última. Ela é absolutamente perfeita em si. Eu vou usar os meus hábitos para me desidentificar de uma perspectiva ilusória de me relacionar com o outro, né? Comigo mesmo. Então, assim, não é o Lama Wangdu, não é o Bruno, é Tcherenzi. E olhar para o outro e enxergar Tcherenzi e daí por diante, e usar isso como meus hábitos. E você tem a autorização espiritual para fazer isso, porque você recebeu a iniciação para exercitar esses meios hábeis, de visão pura, de deixar de se relacionar com a realidade a partir de uma perspectiva ilusória e perceber que todos os fenômenos compostos são vazios, ao mesmo tempo não são nada, eles são manifestos, e esse aspecto manifesto da realidade, essa dinâmica da realidade é compaixão. Isso é um conceito... Aquilo que move a realidade é a compaixão em qual perspectiva? De que tudo que está em movimento, enquanto ser senciente, daí por diante, busca, em última análise, não sofrer e sobreviver. Num nível mais simples, é uma lógica de sobrevivência, ou de equilíbrio, de homeostase. Tudo aquilo que se move, em última análise, busca sobreviver, busca não sofrer e, eventualmente, algum nível de equilíbrio que permita florescer, que permita existir. Esse é o sentido de último, de dinâmica da mente, de compaixão. Fora de uma lógica de dualidade, não há que se falar de uma compaixão minha em relação ao outro. Na verdade, é conhecer que a realidade dinâmica em si, ela, em última análise, ela é compaixão. Ele é um aspecto dinâmico da mente. Esse aspecto dinâmico pode ganhar a forma de Tcherenzi. Portanto, tudo que se manifesta tem a natureza da compaixão, é Tcherenzi. E eu vou, por meio da prática da divindade, começar a exercitar esse olhar puro. Olha para as coisas como sendo absolutamente a expressão da compaixão. E percebe que essa capacidade de conhecer a realidade tal como ela é a expressão última dessa capacidade de conhecer a realidade, que é Ripa, que é essa sabedoria intrínseca à natureza da mente. Quanto mais eu exercito a capacidade de conhecer que a realidade em si é compaixão,
E que, ao mesmo tempo, há uma capacidade de conhecer essa realidade tal como ela é, mas eu me aproximo, ou eu cultivo a natureza última da mente. Esses são os meios hábeis que a gente vai usar. Eu posso tanto praticar a estabilidade da mente, acalmar a mente fazendo a prática de Shiné, depois olhar para a mente e perceber, mas ela tem início, ela tem fim, fazer a prática de Raton, depois largar e permanecer na lucidez da mente. Ou eu posso, eventualmente, perceber que toda essa realidade já é em si pura, exercitar essa visão pura. Esse é um outro meio hábil, entendeu? É para isso que a gente vai fazer a prática. E enxergar, Leonel, isso que você falou assim, eu não tenho condição. Enxergar que isso está tão na nossa cara, é tão evidente, não está tão longe, Leonel. Não é uma coisa que, não, está a cada instante e a gente deixa escapar. Mas a cada instante eu estou entrando em contato com isso e eu deixo escapar assim. É simples demais, é tão simples que eu acho que está lá longe daí por diante. E é porque eu acho que está tão lá longe que passa a estar lá longe mesmo. Porque eu crio essa realidade distante do que a minha essência é. Isso é o que a gente vai exercitar aos poucos, entendeu? É ir exercitar e se relacionar com os outros como sendo a expressão de Tara, a expressão de Chirenzi, e daí por diante. Portanto, eu passo a me identificar com essa realidade pura e me visualizo como Chirenzi, visualizo que raios de luz transformam a aparência de todos os seres como sendo Chirenzi, e num determinado momento eu percebo que essas aparências são vazias. Larga essa visualização e permanece nessa qualidade última de conhecer a realidade tal como ela é. É isso que a gente vai executar, vai exercitar na prática da fase de criação e de completude. E a gente vai ver o texto mostrando isso de diferentes ângulos e daí por diante. Mas com isso bem assentado, a gente entra numa prática de Chirenzi, de outra forma, entendeu? Não com o peso de ter que visualizar, a mão tá assim, não sei o que tá assim, ou eu não, assim, relaxa. Simplesmente percebe a expressão pura da mente se manifestando na forma de Tara. Se visualiza como Tara, percebe que todos os seres são Tara. Larga essa visualização. Você continua lúcido, percebendo toda a realidade. Então, cultiva essa lucidez. Dedica o mérito dessa prática. É disso que a gente vai tratar ao longo dos próximos anos com esse texto, gente. A gente está aqui vendo página por página, a gente vai ficar 2, 3 anos lendo o texto raiz, né? Escutando a palavra do Django Contru, do Kalu Rinpoche, do Trango Rinpoche, e daí por diante. Que forma mais preciosa a gente pode desfrutar dessa vida que não em contato com esses textos, entendeu? E na hora que for fazer a sua prática de Chirenzi, entender o que você está fazendo. Não de forma mistificada, confusa, transcendente, esotérica, nem nada. Não, isso aqui é um manual para a gente alcançar o estado de Buda. Não é para ficar criando mais fantasia na nossa cabeça. É disso que se trata. Tá bom, gente? Muito obrigado. Gratidão. Então vamos fazer a nossa dedicatória do texto do Dorje Chantuma, né, que a gente costuma fazer. Graças a essa virtude, tendo realizado o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é.